É bem provável que você tenha conhecido o ego como algo ruim, porque em uma sociedade, os egoístas são os primeiros a ignorarem a escolha de todo mundo por causa da sua própria opinião. E realmente, em alguns contextos, essa frase não combina, tipo, é uma atitude realmente errada, é uma atitude egoísta. Daí que vem esse lado pessimista com a palavra. Então, quando a escolha do grupo pretende beneficiar todo mundo, é provável que o egoísta seja o errado, que é aquele que, ao invés de querer dividir 100 para 10 pessoas, ele quer pegar os 100 só para ele e ficar com 10 mil no final. Então, esse é o momento em que uma atitude egoísta é errada, é babaca. Mas existem momentos da sua vida que você experimenta o inverso. Momentos em que a escolha do grupo pretende, querendo ou não, somente destruir você, mesmo que sem intenção. E se você não tiver uma atitude egoísta, ninguém vai te salvar. Por exemplo, quando você tá cheio de coisa pra fazer e alguém te pede pra fazer uma atividade super demorada. Ou quando você tá decidido que quer uma coisa da sua vida e as pessoas ao seu redor dizem que você não deve fazê-la sem nem mesmo escutarem direito o que você tá querendo fazer. Então, existem muitos momentos assim que o ego ele se torna essencial para você dar o seu próximo passo. Porque o ego ele tem esse sentido negativo quando a gente analisa em um contexto que a atitude egoísta é babaca, que a atitude egoísta só pensa realmente em si mesmo e dane-se os outros. Mas tem momentos que pensar em si mesmo é exatamente o que você precisa fazer para que tudo saia ok. Sabe? Às vezes ser egoísta não é necessariamente se achar melhor, ele pode muitas vezes acabar se transformando nisso sim, mas a essência do ego é aquela pessoa que prioriza o que tem que ser priorizado. Nem sempre isso é sobre as outras pessoas, às vezes é sobre você mesmo, às vezes é aquele dia que você fala eu tenho que ir pra academia, mesmo quando você não quer. Ego também é disciplina, entende? Ego também é priorizar as coisas mesmo que te doam. Então é o momento que você faz algo que é ruim pra si mesmo, no sentido de eu não quero fazer isso, eu quero ficar de boa, eu não quero me esforçar, eu não quero me dedicar pra isso. Não sinto essa vontade, mas eu vou fazer, porque eu tenho que priorizar a minha prioridade. E aí, em alguns momentos, a gente tem esse contexto se chocando com outras pessoas. E você precisa, ainda assim, manter a sua prioridade em prioridade. O brasileiro, em geral, não gosta muito dessa essência, porque o brasileiro não gosta de dizer não. Então, sempre que alguém quer alguma coisa, a gente evita dizer que não quer. A gente dá uma desculpa, fala que vai lavar o peixe, fala que não tem tempo. Então, essa costuma ser a essência. Mas aqui é um momento em que você realmente precisa ter essa noção de que o não também é importante. E ele não é muito sobre agredir os outros, é sobre levantar um escudo que você tá colocando para proteger o seu objetivo, sabe? Uma vez eu vi um comentário num vídeo que casa perfeitamente com o que eu tô falando aqui. O tema do vídeo era até sobre ego também. Que era um rapaz, ele falou que a mãe dele era uma pessoa muito gentil, que gostava muito de ajudar as outras pessoas. Normalmente é quem mais gosta muito de ajudar as outras pessoas que tem problema com a falta de ego, porque ela gosta de ajudar muitas outras pessoas, então ela não consegue se priorizar, ela prioriza os outros. E a mãe desse rapaz teve um problema por causa dessa bondade de querer estar sempre ajudando. Ele não entrou muito em detalhes, mas ele disse que os vizinhos estavam sempre pedindo ajuda pra mãe dele e a mãe fazia tudo pra ajudar. De modo que às vezes começou a ficar mal pra ela, né? Ligavam pra ela de madrugada, ela atendia e se dedicava pra ajudar e, pô, atrapalha o sono, atrapalha a saúde, atrapalha tudo. E outro dia a pessoa tem que acordar, tem que trabalhar e tá lá, ouvindo o vizinho que quer uma ajuda. E, enfim, depois ele falou, mãe, você tem que parar com isso, tá fazendo mal pra você. E no fim ela ouviu ele, então ficou tudo certo. Mas esse é um dos exemplos que mais evidenciam a necessidade do ego. Porque você ajudar alguém é uma atitude muito bondosa. E hoje em dia parece cada vez mais difícil, né? É um tanto quanto raro você achar pessoas que estão dispostas a querer te ajudar. Então é muito bacana encontrar pessoas assim. Mas o problema é que essas pessoas também precisam ser egoístas em alguns momentos da sua vida.
Se essa mãe continuasse ajudando os vizinhos, que nível que ela ia estar de saúde? Eu também tenho a minha própria história sobre o valor do ego na minha vida, que foi em um momento específico. Claro, tipo, tem vários momentos da sua vida que você toma atitudes mais egoístas e que valem a pena, né? Mas teve uma na minha vida que foi um exemplo perfeito pra contar nesse vídeo. Foi quando eu decidi fazer o Enseja, quando eu tinha 18 anos de idade. Pra quem não sabe, o Enseja praticamente é uma prova que você faz e se você passar nela, você termina o ensino médio. E nos meus 18 anos de idade, eu tava numa fase da minha vida que eu não sentia que estava aprendendo mais nada na escola. Chegou um momento que eu falei, tá, eu já entendi sobre esse mundo, eu quero fazer outra coisa. Eu quero estudar algo que realmente seja minha paixão verdadeira. E não algo que eu nem sei se eu vou usar no futuro. E não seguir esse meu desejo tava me fazendo muito mal. Eu ia pra escola e ia estudar um assunto que tava acabando comigo. Porque eu falava, velho, eu não queria estar estudando isso. Eu queria realmente estar fazendo outra coisa. E não é nem uma questão de não querer estudar, porque eu realmente amo muito isso. Eu amo muito estar buscando evoluir. Eu queria estar fazendo algo funcional. Estudar algo que fosse eficiente, sabe? E estar estudando algo que não me fazia crescer em nada acabava comigo. Meu humor ia embora. Tava fazendo mal pra minha saúde mental. Então foi um momento que eu refleti e cheguei na conclusão de que era a hora de fazer essa prova. Passou 1 ou 2 meses e eu falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer. Que seja, com certeza é o caminho que vai me tirar desse sufoco que eu tô sentindo agora. E eu falei isso pra minha família. Minha família achou, assim, a pior coisa que eu poderia fazer na minha vida. Porque o meu plano era o seguinte, eu vou sair da escola e eu vou focar 100% no Enseja. Se eu não passar no Enseja, eu não vou ter passado de ano, eu não vou ter que fazer de novo. E como eu não vou estar na escola, eu não vou estar nem seguindo pro próximo ano. Então, ou eu passo no Enseja, ou eu passo no Enseja. Não tem um mundo ainda que eu não passasse. Não é uma decisão que tem, sim, um certo risco. Mas eu confiava no meu potencial. Eu sabia que eu não ia ter tanto problema com essa prova. Só que a minha família não conseguia ter essa mesma visão. Acho que esse é um dos maiores problemas de quando você convive com pessoas, principalmente familiares, né, que não estão tão inseridos assim num assunto que você vive. Quem me via na escola, os meus amigos mais íntimos, olhavam pra mim e falavam, tá, ele realmente não queria estar aqui e ele precisa sair daqui. Minha família não. Minha família na escola não. O garoto tá na escola, tá aprendendo, tá crescendo. É tipo assim, é o pensamento superficial, né? Você tá na escola, você tá evoluindo. Só que no meu caso, quando você olha profundamente, você percebia que tava mais me fazendo mal. Então é um momento que você precisa ter noção do contexto pra fazer um bom julgamento. E a minha família não conseguia ter essa noção do contexto mesmo eu falando que tava me fazendo mal. Então foi um momento que minha família falou, você não vai fazer isso. E eu falei, sim, eu vou. Nos primeiros meses foram bem ruins, porque eu só saí e comecei a me dedicar pra prova. Todo mundo falando, você não devia estar fazendo isso, não devia estar fazendo isso. Mas depois de um tempo viram que eu realmente não tava pra brincadeira, que eu realmente tava me dedicando pra prova. E falou, bom, se é isso que você quer, então vai lá. Mas foi um período que até chegar nisso foi bem cansativo, porque eu realmente tinha que bater de frente contra a vontade de todo mundo da minha família. E aí quando eu passei na prova, enfim, todo mundo falando, não, eu passei, não foi difícil, realmente eu sabia que, né, você teve momentos difíceis, não vou dizer que foi 100% fácil, mas em geral eu já tinha uma noção que ia passar, e quando eu passei todo mundo falou, nossa, eu sempre soube que você ia conseguir, não sei o que. Nem parece que foi um inferno no início. Mas a questão do que eu quero tirar daqui é realmente essa noção de que essa foi uma atitude contra a vontade da maioria. Foi uma atitude egoísta que valeu muito a pena pra minha vida. Os 2 anos que eu consegui adiantar foram anos que eu cresci muito pessoalmente e profissionalmente. Então foram uma das melhores atitudes que eu tomei. E até hoje eu vejo com bons olhos esse momento que eu fui bastante egoísta com a minha escolha pra minha vida. Então, existem momentos que você vai precisar ser assim. Existem momentos que você precisa ir contra a vontade dos seus próprios pais para tomar uma escolha que você sabe que é melhor. Claro que nem sempre a gente tem razão. No entanto, existem momentos que você precisa ser mais egoísta. Esse foi um deles na minha vida. Então, preciso ter essa noção de equilíbrio, principalmente com quem tem
o extremo lado da empatia desregulado. Para alguém que consegue tomar suas escolhas, já tem uma natureza que segue os seus instintos, isso talvez não seja tão problemático assim. Mas para uma pessoa muito bondosa, muito gentil, isso se torna um verdadeiro desafio. Porque como que uma pessoa que tá sempre ajudando e sempre aceitando as escolhas e indo com a escolha da maioria, como que ela vai, em determinado momento, enfrentar todo mundo se ela não tem nem um repertório disso, se ela nunca sequer tomou esse tipo de atitude? E é aí que a gente entra na noção de que você precisa buscar o equilíbrio entre ego e empatia. Uma das principais citações que eu gosto quando falo de encontrar o equilíbrio entre ser uma pessoa de empatia e ser uma pessoa egoísta é o George Martin. Se você não conhece o George Martin, ele praticamente é um escritor americano que escreveu Game of Thrones. É bem provável que você conheça Game of Thrones se você é do mundo geek. Se não, praticamente é uma história medieval. E quando ele foi questionado sobre a criação dos personagens dele, ele disse que não existem pessoas que sejam totalmente boas ou pessoas que sejam totalmente más. Pessoas são uma constante oscilação em momentos em que elas são um pouco mais gentis e momentos em que elas são um pouco mais egoístas. Quando você entende esse conceito, você esquece essa coisa de herói ou vilão, certo ou errado, e valoriza mais o equilíbrio. Um dos personagens que a gente sente muito isso é o Jaime Lannister, que ele surge como um personagem bem egoísta mesmo. Ele surge como aquele personagem que ele faz tudo que ele quer em prol dos objetivos dele, dos desejos dele. E por vezes isso é muito babaca, como por exemplo, empurrar uma criança de um penhasco ou assassinar um rei pelas costas, que ele jurou proteger. Só que aquilo, o George Martin não cria personagens bons ou maus, porque ele entende que ninguém é bom ou mal. Então, mais pra frente você descobre um spoiler pra quem não tenha visto Game of Thrones a essa altura do campeonato, mas tem um momento que o Jaime Lannister revela que ele apunhalou o rei pelas costas, porque o rei estava enlouquecido e perto de morrer ele falou: olha, quer saber? Pode explodir a cidade, queima todo mundo vivo. Praticamente tinha, resumidamente, pode-se dizer que tinha como explodir a cidade inteira, era só desejar, e ele mandou que fizessem isso. E o Jaime Lannister, que jurou proteger o rei, tomou uma atitude de muita empatia. Ele matou o rei que ele jurou proteger e sujou pra sempre o nome dele, mas salvou milhares de pessoas da morte. Então esse é o momento que ele que ele suja o seu próprio nome, suja a sua própria moral pra salvar todas as pessoas da cidade. E ninguém o reconhece por isso. Ele é visto pra sempre com maus olhos por causa disso. Porque, por um lado, o rei tava louco, mas por um outro, ele jurou proteger o rei até o fim da sua vida. Mas foi exatamente ele que matou o rei. Então, a gente percebe que o que é certo ou errado depende muito do contexto vendo esse tipo de história. Enfim, o George Martin cria vários outros personagens que você vê como bom e depois mal e assim vai. Só pra mostrar que nós somos assim também. Você precisa se priorizar em alguns momentos da sua vida. Vão ter momentos que você vai precisar talvez enfrentar até a sua própria família para seguir o que o seu coração manda. E se você não fizer isso, você vai abdicar de tudo que seria o seu sonho. Você pode deixar de viver a sua vida porque não conseguiu dizer um não, ou porque não teve força para dizer um sim que ninguém queria que você dissesse. O ego não é simplesmente ruim, porque em alguns momentos a atitude egoísta é o que te protege de algo ruim. Então é preciso que você entenda isso, sabe? Não tô dizendo para você ser 100% egoísta. Eu acabei de falar aqui o valor do equilíbrio. Mas se a sua balança de equilíbrio tá muito inclinada pro lado da empatia, você tem que colocar peso no ego. Não tem muito um como. Eu amaria dizer que é só você fazer isso, e você vai se tornar uma pessoa mais egoísta. Não tem muito um passo a passo pra isso, um truque, uma receita. Isso é uma mentalidade, é uma forma de pensar. E o melhor como que eu posso encontrar deve ter algo que você defende com unhas e dentes. E esse tipo de coisa é a sua primeira linha para se tornar uma pessoa mais egoísta. Se você tem uma extrema dificuldade em
enfrentar qualquer coisa. Então, o que mais importa para que você aumente o seu lado egoísta é a sua mentalidade de seguir os seus impulsos, de seguir o seu desejo e de ignorar o que as outras pessoas pensam. Não porque você é babaca, mas porque você tem que priorizar algo muito valioso na sua vida se você quiser chegar em algum lugar. Tá, então é isso. Esse vídeo ele não vai ser muito longo porque realmente não tem muito um passo a passo, não tem muito um como. É mais uma questão de você possuir a mentalidade e entender o valor dessa mentalidade egoísta. Então, é isso. Agora vai lá viver sua vida.